Olá, professor. Olá, professora. O programa de hoje trata de uma aparente contradição. Como ler sem saber ler. Esse é um assunto que tem provocado muita reflexão entre os professores alfabetizadores da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Mas como alguém pode ler sem saber ler? A maioria dos professores tem dificuldades em planejar situações produtivas de leitura para os alunos não alfabetizados. E por mais que as atividades propostas sejam atraentes, no fundo, continuam sendo tentativas de levar os alunos a trabalhar com letras e sílabas. Como não está claro como intervir nas situações de leitura, os professores acabam orientando as crianças a ler letra por letra, palavra por palavra, pois foi assim que aprenderam. Para planejar uma situação produtiva de leitura, os professores precisam ter claros quais são os processos envolvidos na leitura. E é isso que discutiremos a seguir. Algumas pessoas até comentam, critica-se tanto a cartilha, se critica tantos métodos de alfabetização e nós não estamos aqui, não somos alfabetizados, não somos professores e tudo mais. Quer dizer, na verdade, conseguimos ser professores e somos os sobreviventes. Mas eu acho que até dentro dessa categoria, dentro da nossa categoria, tem uma coisa assim, de que nós não somos usuários da leitura, não sabemos ler diferentes tipos de textos, não gostamos de ler. Então, que alfabetização foi essa? Que leitura foi essa? Que, na verdade, não contribuiu para, pelo menos, esses três aspectos. Pelo menos por esses três aspectos, né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir, quer dizer, continuar ensinando as crianças a lerem, escrever desse jeito, né? E que, vida fora, não vão ler um livro sequer, como diz o Rubem Alves, né? Quer dizer, o que alfabetização é essa? Estão servindo a quem? Né? Formar analfabetos funcionais aí. Até alguns anos atrás, a escola, era subsidiada com conhecimento da área de leitura que induzia a essas práticas centradas na decodificação. Só que hoje já existe conhecimento disponível que permite mudar o enfoque do ensino da leitura. E esse conhecimento, que é um conhecimento sobre como é que um leitor competente processa um texto, quer dizer, como é que ele realiza a leitura, mostra que existe um papel fundamental na leitura, né, para um conjunto de estratégias que articuladamente fazem com que você possa antecipar o significado do que você está lendo e quase que simultaneamente verificar essa sua antecipação, se ela é correta, refazer a antecipação, se ela for incorreta, e avançar na verificação. Quer dizer, é um processo complexo que se conhece hoje de produção de leitura, mas, além dessa complexidade, as pessoas que estão trabalhando na área de didática da leitura também foram se dando conta que não só o conjunto de estratégias, o uso dessas estratégias de leitura é essencial para que se forme um bom leitor, certo? Quer dizer, o bom leitor é aquele que tira o máximo proveito do uso dessas estratégias, como que a questão da aprendizagem da leitura também passa pelas estratégias de leitura. Então, é uma coisa importante que a gente tenha claro que essas atividades que a gente está planejando hoje, que são atividades relacionadas a práticas de leitura de meninos que ainda não sabem ler, elas estão apoiadas na utilização pelos meninos que estão em processo de alfabetização de estratégias que o bom leitor utiliza, que o leitor eficiente utiliza. São as mesmas. E cabe a nós, professores, ajudar esses meninos a se arriscar, fazendo antecipações, mas, ao mesmo tempo, aprender a controlar essas antecipações com estratégias de verificação. Ajudar os meninos a utilizar adequadamente
a capacidade de selecionar o que do texto me traz elementos para encontrar o significado dele, que é a capacidade de selecionar adequadamente elementos do texto para utilizar essa seleção como pistas para antecipar significado. Acho que seria interessante, Thelma, explicitar como é que essas estratégias aparecem, porque a gente sabe que essas estratégias aparecem com relação ao significado, certo? Então, você seleciona informações, antecipa, faz inferências e checa. Quando você está buscando, quando você já é um leitor. Agora, para uma criança que está aprendendo a ler e escrever, então, o que é uma estratégia de seleção, de antecipação do escrito, de inferência? Então, por exemplo, quando ela vê com que letra que começa, com que letra que termina, o que é isso? É uma decodificação? Você entendeu? Se ela está vendo, se é essa porque não é essa, é uma seleção, entendeu? Por exemplo, em atividades que a gente já gravou nas classes, com nome próprio, por exemplo, os meninos, essa é uma situação bem clássica, né? Os meninos têm um texto base que é a lista de presença da classe, que eles, com o uso, vão construindo, vão aprendendo uma série de características dos nomes dos colegas. Na hora de achar, de ler esses nomes, né, eles vão utilizando, por exemplo, elementos de seleção. Então, por exemplo, você está procurando o Wesley, quantos Wesley tem aí? Um monte. Né? Monte de Wesley nas classes. Wesley. Todos eles sabem que começa com W. Mas na lista tem Wesley, Wellington, Washington, William e Vanderlei. E o Wilker. Agora tem a moda do Wilker também. Então, tem um monte de nomes de meninos começados com W. Aí eles têm que buscar... Você tem que selecionar outro elemento, certo? Para compor com essa primeira seleção da letra inicial, para ir diminuindo o campo de possibilidades. Então, por exemplo, Wesley, eles lembram que é um nome pequeno. Washington, eles sabem que é grande. Wellington, eles sabem que é grande. Então, eles já cortam, por exemplo, Washington e Wellington da lista. Cortam no sentido de saber que não é aquele, já não consideram porque eles sabem que não é. Agora, Wesley com Wilker e William, né, eles têm que buscar selecionar outros elementos. Quer dizer, o tempo todo o processo inclui todas as estratégias. O tempo todo você seleciona para antecipar ou antecipa para selecionar, certo? E dentro disso você faz inferências e você tem que verificar. A verificação, muitas vezes, significa selecionar um terceiro elemento, um quarto elemento que vai definir. Por exemplo, lá no fim ele tem William, né, Wesley e Wilker. Ele precisa fazer uma nova seleção para poder verificar depois se aquela seleção deu conta de individualizar o nome do que ele está procurando. E se é Wesley, né, aí você tem outro tipo de problema, porque quando Wesley escreve com Y, é uma situação, quando escreve com I, é outra. Se o menino pensa Wesley, termina com I, o seu termina com Y, aí às vezes eles não acham, porque eles estão procurando uma palavra que termine com I, e eles acham Y, o William termina com M e o Wilker termina com R. Aí começa a ter que procurar elementos mais para dentro, né? Quer dizer, é de fora para dentro que eles vão selecionando elementos para poder estabelecer as diferenças entre os nomes da lista, que são parecidos. Quer dizer, o que eles estão fazendo é exatamente o mesmo procedimento de um leitor competente. De um leitor que lê e vai passando e vai eliminando possibilidades de sentido e vai fechando o campo de interpretação do texto. Só que o leitor proficiente, ele usa muito mais elementos da língua.
E nós estamos trabalhando com meninos que ainda não sabem ler e que vão utilizar, através dessas estratégias, muito menos elementos, porque é o que eles podem fazer nesse momento. Mas o que nos parece uma questão fundamental é botar os meninos na direção certa. Se você diz para eles, decodificando você vai conseguir ler, né? Os meninos que acreditam nisso são os que estão defasados em idade séria. Os que não acreditaram nisso e que construíram estratégias mais elaboradas de leitura são os que escaparam da repetência ou do analfabetismo produzido dentro da escola. O que é uma coisa chocante, mas é real. Quer dizer, a escola produz alfabetizados, mas também produz analfabetos. Dependendo das condições das crianças e das circunstâncias e da sorte ou azar que eles tenham no seu percurso escolar. Os processos de leitura são de fato complexos. Envolvem muito mais procedimentos do que juntar letras e sílabas. Ensinar a ler não é ensinar apenas a decodificar. Mas como esse novo conhecimento vai afetar o trabalho de alfabetização? Como é possível que as crianças coordenem todas as estratégias envolvidas no ato de ler? Decodificação, antecipação, inferência, seleção e verificação. Vamos ver agora algumas atividades que ajudam a entender como é que os alunos coordenam essas estratégias. Então, vamos ver o que nós temos hoje no nosso cardápio, que vai ser servido. Primeiro, nós vamos começar numa atividade que nós fizemos, que foi a do cardápio. As crianças já sabem o que é servido na creche. O que é o lanche da manhã, o que é servido no almoço, o que é servido de sobremesa, lanche da tarde e o jantar. E por isso possibilita, a gente coloca como um desafio que eles possam estar vindo descobrir o que vai ser servido no dia, e essa foi uma das atividades propostas para as crianças como desafio de leitura nesse dia. Agora eu vou pedir para o Gabriel e para a Caroline me ajudar a descobrir o que vai ser servido hoje de almoço. Tá bom? Tá. Então vamos lá, pessoal? Vai, Carol. O que a gente come de almoço? O que serve de almoço? Arroz, feijão. Arroz e feijão, certo. E o que mais costuma ser servido? Tomate, frango, Ah, salada ou purê de batata. olha, purê a de Caroline me disse frango. Gostaria que a Caroline olhasse aqui e visse se ela encontra frango. isso. Frango. A Caroline e o Gabriel, os dois juntos. Um ajuda o outro. Ou é aqui ou é aqui. Por quê? Que começa com F. Com F, mas olha, nós falamos frango. Começa com F, tá certo. Os dois pedaços começam com F, né? Mas quando eu falo frango, ele não tem alguma coisa que A diferença. faz diferença? O quê? Que o A que é o R. Ah, que o A e o R. Onde será que está E escrito? aqui tem mais um F. Mais um F. E na palavra... Em frango tem? Frango. Então o frango deve ser aqui, ó. Frango. Que termina com O. Ah. O que é servido de sobremesa? Gelatina, Ah, banana, mexerica, abacate. mexerica, laranja, uva, pera, maçã, Maçã, morango e mamão também não é servido? e melancia. Aqui tá escrito mamão. E melancia, mamão. Por quê? M-A. Depois de novo M-A. Depois
O fato deles terem conhecimento do que é servido, isso possibilitou de que eles pudessem estar fazendo a leitura e descobrindo o que ia ser servido no dia. A outra, que é uma situação também real da creche, que é a separação de toalhas. E nós pedimos o auxílio das crianças por eles terem conhecimento do nome dos 2 grupos, que são os 2 grupos de prés. Eles têm conhecimento do nome das crianças que pertencem a esses grupos. Isso facilitou também para que eles pudessem estar fazendo essa leitura. Pessoal, agora chegou a outra parte da atividade, que nós separamos as toalhas. Aqui está misturada as toalhas do pré 2000 e do pré Turma da Alegria. Eu vou colocar um montinho de toalha no meio da mesa, e aí cada um vai pegando, sem precisar derrubar a cadeira, nada, e vai para começar a ler, para nós começarmos a separar, tá bom? Então, vocês estão misturando? Ou estão separando? Ana Beatriz. Ingrid. Lucas. Carol. A leitura supõe um processo amplo, complexo e ativo de construção de significado que exige coordenar informações de diferentes naturezas. Nesse processo, texto, leitor e contexto determinam a compreensão, embora com papéis e pesos diferenciados, que dependem do texto, do leitor e do contexto. Se as crianças, jovens e adultos que ainda não sabem ler convencionalmente não tiverem oportunidade de aprender a usar e coordenar as diferentes estratégias de leitura desde quando se alfabetizam, dificilmente virão a ser leitores competentes. A leitura é fruto do uso articulado de diferentes estratégias que o leitor aciona sem ter consciência. A escola vem sendo criticada por produzir analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que aprendem o que as letras representam, mas não sabem expressar suas ideias por escrito e nem compreendem o que leem. Em parte, isso ocorre porque a escola trabalha com uma concepção de que a leitura é exclusivamente decodificação. Os alunos são ensinados a decodificar e não a buscar o sentido do escrito, acionando estratégias antecipatórias e de verificação de suas hipóteses durante a leitura. O processo de leitura dos adultos é idêntico ao das crianças. Quando o professor tem uma concepção de que ler não é apenas decodificar, ele planeja situações que levam os alunos a coordenar informações sobre o contexto e o texto e a checar suas suposições com base no conhecimento do som das letras. O contexto faz toda a diferença. Quando as pessoas atribuem sentido ao que leem, não precisam ater-se a cada uma das letras que fazem parte da palavra. Vamos ver agora 2 atividades que ajudam a ilustrar isso. Uma na sala da professora Rosalinda e outra na sala da professora Márcia Januário. A atividade de hoje é uma atividade de ler adivinhas. Eu vou entregar para vocês em dupla. Primeiro nós vamos ler e vamos descobrir a resposta. E depois vocês vão escrever a resposta. Essa turma de cá vai escrever e essa turma de cá vai procurar a resposta, que já tem um banco de palavras, vai procurar qual que é a resposta correta. Então, as crianças que leem, eles fazem ser um banco de dados, que o desafio deles é escrever corretamente, é a questão da ortografia que eles vão mexer. Agora, as outras crianças que não leem ainda convencionalmente, eles têm que eles vão fazer uso do banco de dados para resolver, porque aí eles vão usar o que eles já conhecem, tem criança que vai até, se ele não sabe ainda
todas as letras, ele vai pela letra do colega, inicial do colega, para tentar descobrir. E você tem que oferecer alguma coisa, algum desafio. Por exemplo, lápis, ele sabe que começa com L, mas no banco eu coloco 2 palavras que começam com L para aumentar ainda esse desafio. Porque ele vai partir da primeira letra, as 2 começam iguais e eles vão ter que ver o final da letra ou vão ver o meio dessa palavra, né? Com que termina e depois eles vão estar mexendo no meio. Então, o que é que na casca branca o rei amarelo boia em águas claras? Qual que é? É o ovo. Então, Wellington, ovo começa com qual letra? Com O. Então vamos lá, Wellington. Põe o dedinho e olha. As 3 começam com O. Vamos tentar descobrir qual que é ovo. Ovo. Eu não entendi. Como é que lê ovo? Lê outra vez. Ovo. É esta? Por que você acha que é essa daí? Hã? Qual que é, Daiane? Vamos ajudar o Wellington. Tem V e a palavra ovo tem a letra V? Tem? Muito bem, aí mesmo. Leia ovo. Leia aí, Wellington, ovo. Ovo. Bom, essa atividade que nós fizemos hoje, ela começou há umas 2 semanas atrás, quando as crianças fizeram uma lista das coisas que eles imaginavam que teria na festa junina. Eu busquei com a direção da escola a lista oficial do que haveria na festa e fiz uma proposta para que eles separassem a lista de tudo que haveria na festa de acordo com o seu destino, ou comidas, ou bebidas, ou brincadeiras, para que a gente possa estar confeccionando os cartazes para o dia da festa junina. Vamos fazer o seguinte, tudo que for comidas, nós vamos usar a cor amarelo para estar pintando. Todas as bebidas... é azul? Desculpa, então vamos lá. Todas as bebidas, nós vamos usar... E todas as brincadeiras, cor de rosa ou vermelho ao gosto de vocês. Vocês vão pegando essa lista, olhar para mim e pintar, de acordo com a cor que a gente já combinou, aquilo que está na lista que é comida, bebida ou brincadeira. Vamos pensar junto com o amigo. Um consulta o outro para a gente ver o que está escrito e lendo e fazendo a pintura, tá certo? Lê alguma coisa que você acha que você vai gostar muito na festa para mim. Lê pra ela lá, ajuda ela a terminar a leitura aí. Cocada. Cocada? Onde tá escrito cocada? Mostra pra mim. Mostra, lê de novo, Jéssica. Vamos tentar ler o que você leu aqui, ó. Você começou lendo aqui, vamos ver se você pensou, se você leu tudo que tá escrito. O que foi? Coca-Cola. O quê? Não é mais Coca-Cola. Coca-Cola? O que você acha, Patrícia? Também acho. Por que
que você achou que você estava errada? Eu acho que caso que cocada, assim, antes do A tem o D. Cocada tem o D antes do A? Então Coca-Cola é o quê? Comida, bebida ou brincadeira? Bebida. Então, por favor. Quanto maiores forem as oportunidades dos alunos aprenderem a ler em contextos significativos que não exijam deles apenas a decodificação literal do escrito, mais desenvolverão a capacidade de coordenar todas as estratégias necessárias à leitura competente. Não é o caso de ensinar explicitamente essas estratégias. Os alunos aprendem a utilizá-las e a coordená-las se forem tratados como leitores desde o primeiro dia de aula, não importando se são crianças de 4 anos, jovens ou adultos que ainda não sabem ler. Os procedimentos necessários para ler de forma compreensiva e eficaz são aprendidos e desenvolvem-se pelo uso. A atividade que veremos a seguir foi feita numa sala de educação infantil. Estão lembrados que ontem vocês escreveram o nome por telefone? Não. Então, hoje a gente vai começar a organizar a agenda do grupo. Todo mundo sabe o que é uma agenda? Não. Quem pode falar? Como que é? Fala, Renata. É pra escrever o nome dos amigos quando quiser ir na casa. Quando quiser ir na casa pra ligar pro amigo. E também é pra anotar o dia que faz aniversário pra poder ir. E o telefone, anotar o telefone de todo mundo aqui. E o endereço. Bom, essa atividade ela foi pensada porque está surgindo uma necessidade muito grande das crianças de ter telefone umas das outras por conta de ser o último ano que elas estão na creche. Então eu pensei em estar desenvolvendo uma agenda com eles, em que todos pudessem registrar os nomes das crianças do grupo e depois estar pensando na atividade, de estar separando por nomes. Para isso, eu pensei em estar trazendo algumas agendas de casa, eles trouxeram algumas agendas, para a gente estar olhando como é que funciona, como é que se organiza uma agenda. Para a partir daí, a gente pensar em organizar a agenda do grupo. Então, quem conseguiu perceber como é que a agenda está organizada? Quando eu vou procurar o nome da Juliana, eu posso abrir em qualquer página da agenda para achar? Tem que ver o J dela e pegar e achar. Muito bem. Então, como que a agenda está organizada? Como que é? Pelas letras. Isso, pelas letras do alfabeto. Eu vou distribuir agora os nomes de vocês, tá? Mas para amigos diferentes, para a gente começar a organizar a nossa agenda. Tá bom? Muito bem. Põe aqui em cima para eu ver. Vocês receberam os nomes dos amigos, não receberam? Como que a gente pode organizar aqui na lousa para a gente começar a escrever a nossa agenda? Tem alguém aqui no grupo, nesse pré, que começa com A? Tem. Quem é? Andressa. Cadê a Andressa? Quem que tá com o nome da Andressa? Eu. Então, vou colocar lá. Depois eu procuro e coloco o telefone da Andressa aqui na frente. E agora, quem vem? Pode ser. Não, tem alguém com B? Tem algum nome com B? Não? Não tem ninguém com B aqui? Então, qual viria em seguida? Peraí, mas tem, ó, tem o Carlos Jaime, quem mais? Então, peraí. A partir do momento como se organiza a agenda, a gente foi discutindo como é que aqueles nomes do grupo poderiam ficar organizados. E aí foram surgindo discussões, né? Primeiro vem o A, que são as letras do alfabeto, e aí quando surgiram alguns nomes que começam com as mesmas letras, por exemplo, Carlos Jaime e Caroline, aí eles foram observando, foram eliminando o que seria possível ou não, né? Foram vendo quais letras viriam primeiro. Então, primeiro o C, depois o A, foram eliminando e vendo qual seria adequado. Então, Renata, ó, primeiro vem a Andressa mesmo, só que depois não tem ninguém com B no nosso grupo, não é? Então é o C. Só que será que dá pra deixar assim, ó, Carlos Jaime, Kiara e Caroline? Quem será que viria primeiro? A Kiara. A Kiara? É.
A Kiara? Por que não, Renata? Porque o dele é maior. Porque o dele é maior? Será que a gente olha desse jeito, se é pequeno ou se o nome é grande? A gente não tá olhando para as letras do alfabeto? Uma que vem, primeiro A, primeiro B? Como que a gente então pode olhar esses nomes para ver quem vem primeiro? Carlos Jaime e depois? Carolina. Então tá, Carlos Jaime e a Carolina. Vamos ver se é. Como que você sabe que é? Porque os dois começam com A. Os dois começam com A, tá certo. Mas e depois? Sempre. Desculpe, começa com C. E depois? Como é que a gente vai olhando pra saber quem vem primeiro? O A, depois o A, depois o S, depois o S. Isso, ó, a Caroline. Peraí, Caroline. Então repete, ó. Primeiro o A, o C. A gente vai olhando o que então? As letras. As letras. Então quem vem antes? Por exemplo, o C é igual ao da Caroline? Os dois são iguais? O A tem A nos dois nomes, são iguais, não são? O R também. E aqui, quem vem primeiro? A letra L ou a letra O? Olha lá no alfabeto. L. Porque o L é mais antes que o O. Porque o L vem antes que o O. É o L? Isso, o L vem antes da letra O, não é? Então quem que fica primeiro? O Carlos Jaime? O Carlos Jaime. Tá certo. Então tá certo. E a Kiara? A Kiara é o último. Por quê? Porque ela não tem o A do nome. Ela não tem o A depois do C. Muito bem. Qual que vem? Qual é a letra que vem depois do C? Planejar situações didáticas que se orientem pelos pressupostos que estamos discutindo nesse programa não é fácil, pois significa uma mudança radical na concepção escolar de leitura. Quando a intervenção do professor está concentrada na codificação de sons em letras e na decodificação de letras em sons, os alunos são levados a crer que a leitura não é um processo de produção de sentido, é um ato de decifração. E isso não ajuda a fazer deles bons leitores. Mas, se os alunos forem convidados a agir como leitores desde que entram na escola e receberem ajuda pedagógica para enfrentar os desafios colocados pelas situações de leitura, certamente a história será outra. Hoje nós vamos fazer na roda uma leitura de gibis, mas não a leitura como vocês estão acostumados a fazer todos os dias, quando vocês entram para a salinha, de cada um pega um gibi diferente. Hoje a gente vai ler um gibi igual para todo mundo. Essa leitura vai ser feita em dupla, tá bom? Muito comprida. História em quadrinhos é um gênero bastante apropriado ao trabalho de alfabetização. É acessível a leitores principiantes, permite antecipar o significado do texto, tendo como apoio as ilustrações, o conhecimento que tem dos personagens e alguns índices gráficos próprios do gênero. O 2 e 3. Isso. Bom dia, Teobardo. Como é que foi a noite? Dormiu bem, foi? Inhá, inhá, inhá. O que você prefere de café da manhã? Alfafa ou aveia? Alfafa. Essa atividade de leitura de história em quadrinhos possibilita que os alunos divirtam-se e, ao mesmo tempo, aprendam sobre a escrita. A tarefa de acompanhar a leitura da professora desafia os alunos a pensar sobre o que está sendo lido. Ganha uma cenoura bem rechonchuda. Inhá, 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 inhá. Produzir leitores competentes não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Vamos ver agora a reflexão da professora Márcia Januário, relatada em seu diário de professor para professor. Colegas, eu gostaria de estar lendo para vocês um registro que eu fiz a respeito da questão das crianças utilizando as estratégias de leitura. Hoje, já posso entender como é que os alunos coordenam as estratégias de decodificação, antecipação, inferência, seleção e verificação. Ler um cardápio, uma lista de nomes, uma adivinhação ou uma parlenda, antes de saber as sílabas, me parecia difícil. Agora, sei que não só é possível, mas é necessário para aprender a ler.
As atividades que vimos não são só boas situações de aprendizagem por serem lúdicas ou por serem um jogo de aprender a ler, e sim porque favorecem a reflexão dos alunos sobre as características e o funcionamento da escrita. Mas para que isso aconteça, o professor precisa ajudá-los a assumirem o risco de tentar ler, mesmo sem saber ler. Até a próxima.